Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. Parlamentares esperam para depois da Semana Santa uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a CPI da Petrobras. Até lá, o impasse sobre a investigação permanece. Ontem à noite foram apresentados mais 2 pedidos de inquérito parlamentar. Já são 4. No Senado, 2 requerimentos de CPI. Um da oposição para investigar apenas a Petrobras. Outro do governo para apurar também irregularidades no metrô de São Paulo e no porto de Suape, em Pernambuco. A previsão era de que o plenário resolvesse qual comissão instalar, mas o presidente Renan Calheiros adiou a decisão. Mais tarde, já na sessão do Congresso, outros 2 requerimentos de CPI. Oposição e governo apresentaram questões de ordem para que apenas uma delas seja instalada. Os fatos apontados, analisados em seu conjunto, demonstram que o objeto central de seus autores é promover uma investigação generalizada na atuação da Petrobras nos últimos 10 anos. Verdadeira devassa, que repugna ao direito, mitiga a segurança jurídica, afronta o devido processo legal. Base do governo, comandada pelo partido do governo, o PT, faz de tudo para que a CPI não investigue desmandos da Petrobras, corrupção na Petrobras, má gestão na Petrobras, e não é possível que nós não tenhamos no Congresso Nacional a capacidade da minoria cumprir com o seu papel, que é investigar o governo. O presidente do Congresso resolveu esperar o Supremo Tribunal Federal. A ministra Rosa Weber analisa 2 mandados de segurança apresentados pelos partidos políticos. Cabe ao Supremo o controle da constitucionalidade. Então, nós temos que aguardar que o Supremo decida o que é, que neste caso, quando nós tivemos 2 requerimentos de criação de comissão parlamentar de inquérito, o mais amplo e o mais restrito, o Supremo precisa decidir o que é que na vacância do regimento o presidente do Congresso Nacional deva fazer. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje, em turno suplementar, o projeto que proíbe empresas de fazerem doações para campanhas eleitorais. Atualmente, as pessoas jurídicas podem doar até 2% do faturamento bruto. Se não houver recurso para levar a discussão a plenário, a matéria seguirá para a Câmara dos Deputados. Defensores públicos em todo o país no prazo de 8 anos. Proposta que também foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e seguiu para o plenário em regime de urgência. A União e os estados devem estabelecer defensorias públicas em todas as comarcas do país no prazo de 8 anos após a aprovação da PEC, proposta de emenda à Constituição. A Defensoria Pública atua na Justiça em favor dos que não têm dinheiro para pagar um advogado. A falta de defensores foi revelada pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, IPEA. De acordo com esse levantamento, nas defensorias públicas dos estados e do Distrito Federal, só há defensores para atuar em apenas 28% das comarcas ou seções judiciárias do país. No caso da Defensoria Pública da União, a carência é ainda maior, apenas 22%. Se nós queremos dar igualdade, se nós queremos dar condições de dignidade à população brasileira, nós temos que garantir justiça e advogados à maioria da população que não pode pagar advogados no país. A comissão permitiu que um dos autores da proposta, o deputado Mauro Benevides, pudesse falar. Uma homenagem a quem já foi presidente do Senado. Com a aprovação dessa matéria, o grande beneficiário não é o defensor público. O grande beneficiário é o carente, é o necessitado de todo o país. A aprovação total dessa PEC representa emancipação ao povo brasileiro que mais necessita dos serviços da Defensoria Pública e que hoje não tem acesso. Significa acesso à justiça a essas pessoas, significa garantia de direitos humanos a essas pessoas, que segundo dados do IBGE são aproximadamente 82% da população brasileira que não contam no serviço da Defensoria Pública, mas que têm direito a terem um defensor público em suas comarcas. 2 consultores do Senado, Bruno Dantas e Fernando Bittencourt, e um auditor do Tribunal de Contas da União, Sérgio da Silva Mendes, vão concorrer a ministro do TCU. Eles disputam a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Valmir Campelo. Os nomes foram indicados pelo PMDB, pelo Partido Solidariedade e pela oposição ao governo.
Até a semana passada, o indicado era o senador Jim, que desistiu, alegando que o caso havia se transformado em disputa política. Os novos indicados vão passar por sabatina e a escolha final cabe ao plenário do Senado. Comerciantes poderão cobrar preços diferentes para vendas à vista e no cartão. Quem explica é o repórter Paulo Acrísio. Em 1989, o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor proibiu que os comerciantes cobrassem preços diferentes nos pagamentos à vista ou com cartão de crédito. Naquela época, a inflação chegava a 20%, 30%, até mais de 50% ao mês. Depois do Plano Real, com a estabilidade da moeda, a medida que visava proteger os consumidores passou a servir de argumento para impedir os descontos nos pagamentos à vista. Mas isso pode mudar. No cartão, as pessoas mais ricas ainda têm o benefício da milhagem para um voo aéreo, mas o pobre que paga com dinheiro tem a inflação do custo do cartão, dos impostos e não tem vantagem alguma. Um projeto de autoria do senador Roberto Requião suspende os efeitos da resolução. Tudo que vem para favorecer o consumidor, eu sempre digo, é muito bem visto. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou por unanimidade o relatório da senadora Lídice da Mata. Acima de tudo, beneficia o consumidor, na medida em que o consumidor tem o direito de negociar a sua posição, ou comprar à vista e pedir um desconto e ter a possibilidade do comerciante aceitar essa negociação. Agora falta o plenário votar a proposta. O projeto do Marco Civil da Internet esteve na pauta de 2 comissões nesta quarta-feira. O governo quer apressar a votação da matéria, mas ela ficou para a semana que vem. A Comissão de Ciência e Tecnologia convocou sessão extraordinária para votar o Marco Civil. O relator na comissão fez apenas ajustes de redação e manteve o texto aprovado na Câmara. Mas a oposição quer mudar o conteúdo e pediu vistas da proposta. O projeto que veio da Câmara, que aliás é um bom projeto, ele diz que autoridades administrativas podem ter acesso ao sigilo da internet. Autoridades administrativas é muito amplo. Eu quero restringir ao delegado de polícia, no caso do inquérito, e o promotor público, representante do Ministério Público, para evitar que outras autoridades administrativas possam ter acesso a dados sigilosos. Mais tarde, a mesma estratégia foi utilizada na Comissão de Constituição e Justiça. Pela ordem, senador Luiz Nunes pede para vistas. maturar. Vista coletiva, senhor presidente. Vista coletiva concedida. Como a proposta tramita em regime de urgência, as vistas serão de apenas 24 horas. A matéria tem que passar ainda pela Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor e pelo plenário. O governo quer aprovar o texto logo depois da Semana Santa. Na quarta-feira, a presidente Dilma Rousseff abre um evento mundial sobre a governança da internet em São Paulo. Ela, que foi vítima de espionagem, quer apresentar o Marco Civil brasileiro como um modelo para o mundo. Qualquer alteração que fizéssemos aqui, obviamente esse projeto voltaria para a Câmara e só voltaria daqui a 2 ou 3 anos. Eu acho que pela urgência do tema, não é, pela importância que é, e o Brasil está na vanguarda, né? Vai ser o segundo país do mundo a ter um código específico para a internet. Dedução no imposto de renda pelo serviço dos cuidadores de idosos e medidas para aproveitar a água da chuva. Propostas aprovadas hoje na Comissão de Assuntos Sociais. Evitar desperdícios e promover na sociedade o sentimento do uso racional dos recursos naturais, a começar pela água. O projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais e que agora vai à Comissão de Meio Ambiente obriga novos condomínios comerciais e residenciais a implantar sistema de coleta, armazenagem e uso das águas das chuvas. A comissão também aprovou dedução no imposto de renda das despesas das famílias com os cuidadores de idosos. A matéria ainda será analisada pela Comissão de Assuntos Econômicos. São equipes que têm que se revezar muitas vezes, né? Então isso traz um ônus realmente para as famílias, né? E se a família, assim como pode descontar o imposto de renda do médico, do psicólogo, do terapeuta ocupacional, eu não vejo por que a gente não estender isso ao cuidador de idoso. Um lembrete, o Congresso Nacional permanece aberto à visitação durante todo o feriado. As visitas ocorrem normalmente das 9 da manhã às 5 da tarde. A entrada é gratuita.
Você terá outras notícias sobre a atividade legislativa a qualquer momento em nossa programação. Boa noite.